Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos à Tropa do Super. A gente está aqui hoje, cara, com um convidado mega especial. Meu parceiro, meu irmão de trabalho, gente fina, da melhor qualidade e com uma experiência muito grande no mundo dos concursos, beleza? Ele é um professor de português, ele é head trainer, é master coach, é o cara que entende muito de programação neurolinguística e vai explicar para você aqui nessa live como aprender qualquer conteúdo, qualquer matéria em 3 passos, beleza? Eu estou falando do meu amigo Marcelão, Marcelo Correia, tá? Ele é diretor do curso Domínio aqui do Kit Caxias e hoje ele vai estar aqui com você nessa live, dando o bizu, dando o papo, pagando o bizu, dando a real do que você precisa fazer para alcançar a aprovação no seu concurso. Você que estava me acompanhando aqui, você que estava na última live, tá legal? Que o Sávio é nosso aluno aprovado em geografia. E agora tá entrando na live aí meu irmão, meu amigo Marcelão. Marcelo Correia, o cara, meu irmão. Nada. Fala comigo, meu brother. Muito boa noite. Grande satisfação. Eu vi que você estava acompanhando a gente aí com o Sávio, né? Que já entrou de novo na live aí, nosso aluno aprovado em geografia, contando um pouquinho da experiência dele, né? Nessa parte. E, Marcelão, a galera já está aqui ansiosa. Como assim? Como é que é esse negócio de aprender qualquer matéria? Primeiro eu quero dar os parabéns aí ao Sávio de Geografia, que hoje é o dia do professor de Geografia. Quero dar os parabéns, dizer que é uma matéria realmente fundamental para qualquer um que deseja ter sucesso na vida. O cara quer ser médico, de fato ele precisa saber bastante sobre geografia. O cara quer ser economista, geografia. Quer ser bombeiro, precisa do norte da geografia, assim por diante, tá? Parabéns aí a todos os professores de geografia. Vamos lá. Uma ótima noite a todos. Tenho a honra de estar aqui falando um pouco sobre trajetória do aprendizado. Tudo bem? A maioria das pessoas tem uma dificuldade incrível em alguma matéria, em algum tipo de aprendizado. Eu, por exemplo, hoje eu não digo nem que sou professor de português, mas digo que sou instrutor de português, porque a minha ideia é instruir. E instruir vai muito além de dar aulas, porque para você ministrar uma aula, às vezes você precisa de muito tempo. Para você dar uma instrução, às vezes em 1 minuto você passa o bizu, passa a dica e você consegue ter êxito. Enfim, sou instrutor de português, de redação, literatura, interpretação de textos, no campo pedagógico, nessa área aí de aulas para concursos. E também tem o outro lado, que é a parte de coaching. Sim? Calma aí, cara, que eu tenho que falar. Larga de ser modesto, caramba. Esse cara é o brabo, a Bíblia do português, a Bíblia dos concursos, que inventou os bizus, inventou o caveirão da redação, inventou a sagacidade de fazer prova da UERJ. Aprendi muita coisa com ele, aquele bizu de literatura. Daqui a pouco ele vai soltar umas palavrinhas aí malucas, mas para você aprender lá os estilos literários, beleza? Barroco, romantismo. Todas essas sacadas, cara, se você pegar qualquer aluno que fez concurso vestibular, tá? Dos anos 2000 e pouquinho pra frente, foi aluno desse cara aí. E nisso tudo, a gente vai entendendo que eu trabalho não só essa parte, trabalho também a parte de coach, PNL, desenvolvimento estratégico para acelerar resultados. Bom, preciso contar uma história. Eu me considero, com toda humildade, eu me considero um instrutor razoável de português e redação e literatura. Me considero um instrutor razoável. Entretanto, eu fiquei reprovado 2 vezes em gramática e em colégio público. Na época não existia essa coisa de dependência. Por ironia do destino, a minha professora, a professora que me reprovou, ela é minha vizinha, mora lá da minha casa.
Então a gente se esbarra praticamente todos os dias. E acho que foi a única vez que a minha mãe me desejou mal na vida. A minha mãe, quando eu falei que fiquei reprovado em português, gramática, ela falou: Marcelo, você ainda vai ser professor de português. E nisso, eu fiquei de mal com ela. Eu era moleque, cote, eu fiquei de mal. Muito irritado, muito irritado. Eu falei: para de falar besteira, tá debochando de mim. Eu fiquei de mal. Porque assim, aquela coisa do fiquei de mal por meio-dia, 4 horas, porque depois tinha um almoço e tinha que ficar de bem, né? E aí tudo bem. Nisso fui, até que eu tive um cara que me inspirou bastante, muito, o César Moraes, professor de português, me inspirou muito. Aí eu fui estudando, estudei para um concurso para-militar e tudo mais, tive uma série de curvas na vida, até que eu fui cair na faculdade de letras. Fiz letras, comecei a ministrar aula ainda na faculdade, no segundo período eu já estava ministrando aula, e fui tocando. De 2001 para cá, minha mãe acabou de chegar aqui, a que eu falei agora, que me desejou mal, por ser professor de português, acabou de chegar aqui, 71 anos. E nisso tudo, eu fui estudando e ministrando aula desde o segundo período da faculdade, desde 2000, 2001 eu já ministrava aula, desde 2000. A gente está em 2019, tem algo aí um pouco mais de 19 anos. 99 eu já falava 2020 já, alguma mano. coisa. 2020. 2020, né? Perdão. Porque eu tô sem dormir. Então vamos tocando a vida aí. 2020, é um pouco mais de 19 anos de sala de aula e acabo desenvolvendo alguns mecanismos, algumas técnicas. Por que isso tudo? O problema é o mesmo. O problema é o mesmo. Você, enquanto candidato, tem um problema. Um problema. A falta de clareza no seu objetivo. É isso. Não tem outra coisa. A partir do momento em que você tem o seu objetivo muito claro e muito bem definido, você tem pelo que lutar. O problema do candidato, isso aí vai te poupar muito, tá? O problema do candidato não é a dúvida. O problema do candidato não é a dificuldade da matéria. O problema do candidato é a falta de clareza do objetivo que ele quer seguir. Como é que é isso, Marcelo? Vamos pensar aqui. Imagine que você queira ir da onde você está agora ao centro de Caxias, ao centro de Duque de Caxias. Se você pegar a rodovia que te liga da onde você está a Magé, ao centro de Magé, você vai ter muita dificuldade, porque o centro de Caxias é distante do centro de Magé. Ora, você às vezes quer chegar ao centro de Duque de Caxias, mas pega a rodovia que te leva ao centro de Magé. Por quê? Porque não há objetivo. Quer um outro exemplo? Imagino que todo mundo conheça aqui o centro de Duque de Caxias. Se você quiser chegar de forma muito fácil a São Paulo, você sai ali pela linha vermelha, entra na Dutra e segue direto para São Paulo. Você vai chegar a São Paulo. Inclusive, nós fomos a São Paulo assim, né? O Murilo teve a capacidade de me pegar aqui no centro de Caxias, na minha casa, e chegar a São Paulo em 4 horas, dirigindo. Murilo E tranquilão, é um cara parando tranquilão. no posto. Ainda paramos para tomar café e tal, 4 horas daqui para São Paulo. Verdade que eu vivi isso no final do ano. Bom, se você quiser ir a São Paulo, do centro de Caxias a São Paulo, você pega a Dutra. Mas se você pegar a rodovia que te leva a direção para Teresópolis, você vai ter problemas. Por quê? Não tem como você chegar a São Paulo através da rodovia que te leva a Teresópolis, porque são direções contrárias. E o que acontece com o candidato, às vezes, é isso daí. O camarada quer fazer um curso específico de medicina
mas ele estuda como se fosse fazer a faculdade de letras. Peraí. O objetivo ele não está bem definido. Às vezes ele quer fazer uma engenharia, igual o professor falou ainda agora, uma engenharia química, uma engenharia industrial, uma engenharia de alimentos, e ele estuda como se fosse fazer a faculdade de física, a prova para ser aprovado em física, que a média é baixinha, está tendo problemas. Então, o primeiro ponto que eu preciso definir aqui é o seguinte: qual é o teu objetivo? Se você tem o seu objetivo muito claro e muito bem definido, automaticamente você tem pelo que lutar. E quando você tem pelo que lutar, você busca força lá de dentro da sua alma. E quando eu falo alma aqui, não no sentido religioso, não, no sentido mais psicológico possível, da sua psique, do seu subconsciente ou do seu inconsciente. Então você tem estímulos que vão te fortalecer, você tem motivos que vão te despertar e você tem, antes de tudo, a razão pelo que lutar. Então, se você tem um objetivo muito claro, muito bem definido, você sabe pelo que você vai lutar. A maioria das pessoas que hoje sofrem de desmotivação é porque elas não têm um objetivo claro e bem definido. Vamos fazer um teste agora? Preste atenção. Imagine que eu falasse para você assim, olha, qual é seu objetivo claro e definido e bem definido no que diz respeito a faturamento financeiro? Você pode ter aí seus 17 anos, 18 anos, mas isso não te isenta de um dia assumir responsabilidades com relação a dinheiro. Aí você fala assim, sei lá, porque eu sou muito novo, sou muito nova, sei lá, porque eu ainda estou na faculdade, eu vou fazer faculdade, peraí, eu vou fazer um concurso. Só vou te lembrar uma coisa, tem gente com 16 anos que hoje já fatura muito dinheiro. Quando você vai para uma escola, por exemplo, de formação militar, ali você tem um salário, você recebe dinheiro. E tem muita gente que guarda o dinheiro dali já para fazer o seu pé de meia. E essa pessoa é a pessoa contra a qual você vai concorrer lá na frente. Não tem jeito. Porque um dia a própria vida vai apresentar os dois. Vai falar assim, quem fez o quê? Quem lutou mais? Então eu já digo a você o seguinte, que a partir do momento que você tem consciência, e isso vai lá para os seus 14, 15 anos, você tem a responsabilidade de assumir certos desafios. Se eu perguntasse a você qual é o seu objetivo bem definido no que diz respeito à intelectualidade, porque se você não se dedicar à intelectualidade, você não vai passar concurso. Não vai passar em concurso nenhum. Aliás, você não vai se dar bem na vida. Por quê? Para você se dar bem na vida, não tem jeito, você precisa ter conhecimento. Não vou nem dizer sabedoria, não. Sabedoria é uma outra instância. É a aplicabilidade do conhecimento. Mas eu vou falar, para você se dar bem na vida hoje, você vai precisar ter conhecimento. E o quanto de 0 a 10 você tem conhecimento de física, de matemática, de português, de inglês. Eu não preciso ser professor de física para falar para você que S é igual a 0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Eu não preciso. Mas eu tenho que ter o mínimo de noção de física. Eu tenho que saber. Eu tenho que ter noção do que é o espelho côncavo, convexo. Eu tenho que ter noção do que é uma bissetriz. Eu tenho que saber o que é um vértice. Eu tenho que saber isso tudo. Por quê? O mundo no qual eu estou inserido hoje exige de mim conhecimentos básicos do que a gente chama de formação científica, que é uma formação básica para você entrar numa faculdade. Ainda que você faça letras, você tem que saber o que é um salto de orbital. Não tem jeito. Eu fiz letras, mas não tem interessa. Eu fiz ler do áudio português. Não interessa, eu tenho que saber. Por quê? Porque são noções básicas. Esses dias eu estava batendo papo com a minha esposa e falando, né, que a gente conhece uma pessoa que ensinou a filha até o 6º ano, que é a antiga 5ª série primária, né? Chegou ao 6º ano, ela começou a ter dificuldade de ensinar. Começou a ter dificuldade. Aí colocou a filha em uma explicadora. Moral da história: a mãe que fez isso deveria ter vergonha. Formada na faculdade e tal, quando ela ensina, tem capacidade de ensinar a filha somente até o 6º ano,
ela está dizendo para a filha o seguinte, ó, até aqui eu sou boa, a partir daí eu não sou mais. Eu teria vergonha. Estou falando porque eu tenho filho aqui. Então eu vou voltando para a ideia da intelectualidade, dizendo o seguinte, você tem que ter um objetivo muito claro com relação à intelectualidade, porque um dia isso será cobrado de você. Assim como aquela criança que eu falei ainda agora, vai cobrar da mãe, pô mãe, por que você não me acompanhou um pouco mais? Alguém vai cobrar de você. Marcelo, e quais são os 3 pontos que realmente são fundamentais para eu aprender qualquer matéria? Qualquer matéria. Eu vou falar do primeiro ponto e a gente vai desenvolvendo aqui um raciocínio, tudo bem? O primeiro ponto é. Tem gente anotando aí? Se tiver, pega o papel aí. O primeiro ponto é disciplina. Uma vez você tendo o objetivo, tudo muito claro, bem definido, se você não tiver disciplina, você não vai conseguir estudar. Por quê? A disciplina exige uma moeda que é muito cara, é a moeda do sacrifício. Para você se tornar disciplinado, você tem que pagar com a moeda do sacrifício. E a moeda do sacrifício é a moeda que paga pelo sucesso. Aprenda isso. A moeda que paga para você ter sucesso é o sacrifício. E não tem essa coisa de fazer sacrifício sem sentir dor. Isso é uma mentira. Para eu fazer uma dieta, eu tenho que sentir dor, não tem jeito. Eu olho chocolate, eu olho churrasco, eu olho um monte de coisas gostosas e falo assim, eu posso, mas não devo, porque eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo muito claro, muito bem definido. A partir daí, eu vou fazer o sacrifício. Qual é o sacrifício? De não comer. Isso gera dor. Isso daí é a moeda que vai pagar para eu ter sucesso. Qual é o sucesso? Pelo menos o emagrecimento. Entende isso? A mesma coisa para você que tem bloqueio em matemática. Quando você tem bloqueio em matemática, você não está dizendo para mim que tem bloqueio em matemática. Você está dizendo o seguinte, que você é frágil, é cheio de buracos em conhecimentos fundamentais lá do ensino básico, do ensino fundamental. Se você não sabe o que é uma raiz de 3, se você não sabe o que é uma porcentagem, se você não sabe o que é uma regra básica de polinômios, você não vai entender as matérias do segundo grau, ou seja, do ensino médio. Não tem como você saber sobre função se antes você não teve uma aula, ou pelo menos uma clareza, sobre relações básicas de ordenadas e abscissas. Não tem como. Não tem como você ter uma boa base de física se você tem fragilidades em funções, em matérias básicas da matemática, em noções de gráficos. Então você precisa compreender o seguinte, que o primeiro ponto é ter disciplina. E essa disciplina, ela tem um braço muito forte, que é o braço da organização. Já viu aquele candidato ou aluno que estuda de qualquer maneira, rabisca qualquer coisa, ele terá dificuldades. Por quê? Na hora, pode ser que se absorva muita informação, mas com o tempo, essas informações, elas serão inconsistentes. A informação, ela só é muito consistente, só é muito boa, muito válida quando você tem capacidade de repeti-la. Quando você tem capacidade de transmitir a outro. Aí sim, aí vale a pena. Ah, Marcelo, e qual é o segundo ponto? O primeiro ponto é disciplina. E qual é o segundo ponto? Humildade. Existe um versículo na Bíblia, isso religiosidade à parte, tá? Se eu não me engano, está lá em Provérbio 15:33, que diz assim, olha, a humildade precede a honra. Vou repetir, hein? A humildade precede a honra. Isso passa por um conceito hebraico, que é um conceito de justificação. É uma coisa que justifica a outra. Ou seja, para você ser honrado, e honrado nesse caso aí é sinônimo de bem-sucedido, de bem-afortunado ou de feliz em alguns contextos, ser honrado nesse contexto requer algo anterior, ser humilde. E ser humilde, antes de tudo, é estar disposto a tirar dúvidas.
disposto a absorver o que há de melhor dos outros. A palavra humildade, ela precisa ser trabalhada de maneira bem clara, porque tem muita relação com humus. Lembra do humus? Beira de rio, humus, recepção de nutrientes, lembra disso? Geografia e ciência básica. Então, a humildade tem a ver com isso daí. E a humildade, ela está ligada à ideia de absorver o que há de melhor em nível de nutrientes. Exemplo, andar de cabeça baixa o tempo todo, com uma roupa rasgada, isso não é sinônimo de humildade. Isso é um sinônimo de desleixo na maioria das vezes. Agora, andar de cabeça erguida, com uma roupa muito simples, e estar disposto a absorver o que há de melhor de um ambiente, de um contexto, de algumas pessoas, aí isso é humildade. A humildade não está ligada, e preste atenção nisso, a ideia de valores monetários, não. A humildade é uma palavra que tem um contexto muito ligado ao conceito de absorção do que há de melhor do ambiente, das pessoas, do próprio meio em si. E aí o candidato, na maioria das vezes, ele tende a não ser humilde, ele tende a ser arrogante. Ele olha e se faz como se soubesse muitas coisas e a partir daí deixa de absorver, como humus, deixa de absorver os nutrientes, entre aspas, deixa de absorver o que há de melhor do contexto, porque ele é arrogante. Tanto é que quando vai se lendo aí o conceito de humildade precede a honra, logo depois fala assim, ó, e a altivez de espírito, que é o sinônimo de arrogância, precede a ruína. Por quê? Muitos alunos, eles mandam muito mal porque eles não conseguem absorver o que há de melhor dos professores, de bons amigos, de coordenadores, de orientandos, aliás, orientadores e orientandos também. Então, imagina só, eu estou aqui passando uma série de instrução. A partir do momento que você para, ouve, absorve isso daqui, você está sendo humilde. Quando você olha e fala assim, já sei isso, que chato, não quero não, poderia estar, vou ali, você está sendo arrogante. Você está sendo soberbo. E a soberba em si é o passo anterior à ruína. Entende isso? Então, olha só, o primeiro ponto é disciplina. O segundo ponto é humildade. Foi? E tem um terceiro ponto que é assim, muito forte, mas é muito forte. Pode agora ou depois? Vai lá, manda ver. Fala um pouco você, Murilo, que o terceiro ponto fica para daqui a pouco. Vai lá. Eita, então é isso aí, o pessoal tá chegando aí. Quero agradecer o pessoal que tá mandando mensagem aqui. Pedrão tá na live, Pedrão, nosso brabo elefante, professor de matemática, professor de física aí, nosso parceiro, tá mandando um abraço para você, Marcelão. Ele é Valeu, fera. Pedrão. Tudo bem? Pedrão, eu preciso efetuar teu pagamento, mas eu preciso do CPF. Eu não vi no WhatsApp que você mandou. Pedro tá cheio de dinheiro, eu quero efetuar pagamento, mas ele não manda o documento. Cara, o Pedrão é demais, cara. O Pedrão, assim, depois que entrou na vibe aí, entendeu? Pedrão, por favor, vem cá essa semana, beleza? Vamos conversar. Manda o CPF aí pro Marcelo, entendeu? Corre atrás do pagamento, deve estar cheio de dinheiro. Mas moleque é bom, moleque é bom. Vem com a gente aí, Pedrão. É o seguinte, rapaziada, o Marcelo tem essa forma de falar, cara, que te prende, né? Tu começa a entender a história aqui e entra na parada. E assim, de verdade, eu quero que você anote, tá? Você que vai ver essa live depois também, porque vai ficar disponível aí, que você anote essas informações e leve isso para a sua vida. Precisa ser muito prático para você entender o que a gente está falando, né? São questões que, assim, se você não tem essa filosofia, se você não entende, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Se você não sabe para qual caminho você vai, tu tá enrolado. Então, repense o seu futuro, tá? Eu quero deixar aqui uma pergunta. Aonde você quer estar daqui a 5 anos? Aonde você quer estar daqui a 10 anos? Verdade. Beleza? Qual legado você quer deixar para a sua família? Qual legado você quer deixar na história? Quando você passar assim, ó, as pessoas vão olhar assim, quem é esse cara aí? Beleza? Hoje, eu posso falar isso aqui na frente do Marcelo, a gente tem um orgulho muito grande de estar colhendo frutos do que a gente plantou tempos atrás. A gente, passa e os professores, aliás, os alunos falam assim, professor, bacana,
pô, tu me ajudou, Sim. poxa, muito bom, aquele dia, aquele bizu, aquela sacada, né? Até porque a gente já foi muito para porta de prova, para ficar ajudando o aluno, dando sangue, ficando atrás, né, desse processo para ajudar o camarada. E assim, ao longo do tempo, a experiência vem mostrando que alunos com baixa questão de intelectualidade, no sentido filosófico, assim, o cara não tem uma doutrina, não tem uma linha para seguir, ele tende a fracassar. Então, o tema, né, da nossa live são as três habilidades, ou seja, as três formas de você aprender qualquer matéria. Faz muito sentido. Sim. Inclusive, chamou muita atenção, né? Porque, cara, meu irmão, se você pegar essas três paradas, se você não aprender, cara, tu pode ir lá falar com o Marcelo, beleza? Vai fazer um coach lá com ele, porque né, meu irmão, tá passando por alguma coisa, alguma fase aí que não tá ok. Porque se você não tiver um objetivo pré-definido, se você não souber exatamente o que você fazer, não adianta, cara. Tu vai se enrolar, tá legal? Quero até já falar um pouquinho aqui do coach, que é uma pergunta que rolou aqui. Como que o aluno, né, de ensino médio, tá? O aluno que está saindo do ensino médio agora, ele pode ter pequenas noções de coach, né, para estar mandando bem para o Enem. O pessoal que adora o Enem, né? Como é que consegue fazer o aprendizado ser mais dinâmico através de algumas técnicas de coach? Dá uma palhinha para a gente aí, Marcelão. Vamos lá. O que é o coach? Coach hoje está muito na moda, né? Está famoso demais. Coach é um método acelerador de resultados. É uma ciência? Não. Quem diz que é ciência é mentiroso. Não é uma ciência. É uma caixa de ferramentas. Essas ferramentas em si levam o cidadão que está estudando, sou eu, que está passando por um processo de coach, a acelerar processos e resultados. Exemplo. Imagine que um aluno em si, ele tem uma dificuldade muito grande em cinemática. Quando o meu aluno fala de cinemática, na minha cabeça vem um livro muito importante, já fica a dica aí, que é o Física Clássica. Não sei se é esse livro que você orienta, mas tem lá Fundamentos Muito da bom, muito bom. Física, Tópicos da Física e Física Clássica. Mas o camarada ele vai estudar pelo Tópicos de Física. Para. Tópicos de Física já é um nível assim um pouquinho mais alto para quem é leigo em física. Uhum. Só que um dia eu fui muito zerado em física, muito zerado. Hoje eu não sei nada de física, mas eu fui zerado uma época. Eu falei assim, cara, por onde eu devo iniciar? Eu devo iniciar pelo fundamento. E o fundamento eu encontrei ali no Física Clássica. Comecei a estudar e tudo mais, fundamento de cinemática, entendendo o que era a ideia de velocidade, o que era uma ideia de tempo, entendendo quais eram as grandezas físicas e assim por diante. Moral da história, eu fiz o livro 2 vezes. Eu consegui consolidar um raciocínio. Sem ter o título de coach na época, eu me auto-coachei. Por quê? Eu peguei um livro, organizei o processo todinho e fiz força para ter resultados e resultados assim efetivos com aquilo ali. Depois eu fiz o livro 2, que era de dinâmica, e aí fui tocando a vida. Eu tive uma noção melhor de física, eu falei assim, peraí, agora eu posso pular para o fundamentos de física. E parei no tópicos de física, ponto. Então eu construí um raciocínio bem sólido e bem consistente com relação à ideia básica de física para ensino médio. Bom, o problema é, a maioria das pessoas hoje não tem muita organização, eu volto à ideia que comecei a falar, né, da disciplina, não tem muita organização de processos. Eu sempre, quando estou ministrando curso de coach, eu falo o seguinte, ó, você quer saber como está a sua vida? E isso vale para todo mundo, preste bastante atenção. Você quer saber como é que está a sua vida? E o que eu vou dizer agora não é engraçado. Olha a forma que você arruma seu guarda-roupa.
Acabou. Mas eu não arrumo o guarda-roupa. Mas se você for arrumar seu guarda-roupa, se for arrumar seu quarto, veja como é a forma que você faz isso. Sabe por quê? Isso é o reflexo da sua vida. Veja como você organiza a sua carteira, veja como você lava uma louça, veja como você lava o banheiro, veja como você toma banho. Aquilo ali reflete o seu íntimo. Aí mostra quem de fato você é. Porque como você faz qualquer coisa, é como você faz todas as coisas. É simples assim, é uma dica. Então, o formato que você usa para estudar uma matéria é o reflexo de como você trata a sua vida. Olha que doido. E aí, o que é o coach? Coach é um método acelerador de resultados que vai te pontuar e nortear para você ser mais organizado, mais produtivo e muito mais realizado nos processos que você colocar a mão. É simples assim. Se quer ser bem-sucedido em qualquer área da sua vida, entenda processos básicos de coach. Como isso pode ser utilizado para quem vai fazer o Enem? Peraí. O primeiro passo é você fazer uma planilha de organização. Mas eu não sou organizado. Dane-se. Passa a ser. Ah, mas eu não consigo. Isso não existe. Isso não existe. Em nível de intelecto, não existe essa coisa de não consigo. Você pode não priorizar o seu intelecto em determinados setores. Mas essa coisa de que não consigo, isso é uma desculpa em muito da esfarrapada, muito da nojenta. Marcelo, você compara isso a quê? Comparo isso à ideia do não tenho tempo. Não tenho tempo é relativo. Quando você fala assim, não tenho tempo, é porque você está priorizando uma outra coisa em relação a outra. Exemplo, eu vim correndo aqui porque eu tenho um ritual. Eu faço um ritual. Todos os dias eu faço um ritual. Qual é o ritual? Eu faço questão de colocar água na banheira do meu filhote de 11 meses e dar banho. Aliás, eu faço questão de dar jantinha e dar banho. No meu caso, hoje, eu dei o café da manhã, preparei o almoço, dei o almoço, dei o lanchinho da tarde, dei a janta, preparei o banho e dei o banho. Por quê? Porque eu sou egoísta nesse aspecto. Eu decido ser pai demais. Eu decido ser pai. E todos os dias eu o coloco para dormir também. Mas eu priorizei estar com vocês hoje aqui. Então eu dei o banho, fiz toda essa rotina, dei o banho, dei um abracinho e falei, Deus te abençoe, meu filho, de 11 meses, e vim para cá para a live. Então eu poderia muito bem falar assim, olha, poxa, eu não vou poder porque não tenho tempo. Eu estaria priorizando o momento de estar com meu filho para estar aqui, mas não. Eu abri mão desse momento para estar aqui com vocês. Então não existe essa coisa de não tenho tempo. O que existe é uma desorganização e uma despriorização de algumas coisas. Quando você decide priorizar o seu futuro, o seu objetivo, automaticamente você tem força e motivação para seguir o objetivo. Lembra do início da história que eu comecei a falar sobre o objetivo? Então, imagine que você queira muito passar em um concurso, ou mudar de vida, ou se mudar, ou chegar a um lugar muito importante. Você tem uma trajetória para isso. Essa trajetória em si, ela requer de você o sacrifício de sair da zona de conforto. Pô, Marcelo, como assim o sacrifício de sair da zona de conforto? Não fazer nada é muito confortável. Isso gera prazer. Dar desculpas esfarrapadas, como não tenho tempo, não consigo, é muito difícil para mim, tenho bloqueio, isso dá prazer ao seu íntimo. Porque, no fundo, o seu inconsciente está falando assim, olha, fica do jeito que tá, porque dói demais avançar, dói demais crescer, dói demais sair desse lugar. E aí, como o coach pode ajudar as pessoas que vão fazer o Enem, a partir do momento em que você está disposto a tomar porrada na vida para dar porrada
também, você vai para a arena. O coach é isso. O coach é uma ferramenta, uma caixa de ferramentas que te traz para a arena, te sacode. Eu imagino que quem esteja prestando atenção realmente no que eu estou falando já deve estar com a mente assim um pouco sacudida. Por quê? Porque eu falo o tempo todo em técnicas de coach, o tempo todo eu vou falando com bases de coach. E aí a pessoa já vai falando assim, porra, que mundo é esse? Porque é o seguinte, como se faz qualquer coisa. Mãe, pode tossir, por favor, tá? Eu tô ao vivo aqui, mas pode tossir. Minha mãe tá com vergonha de tossir. Tu, por favor. Quem sou eu Tosse à pra evitar? vontade, tranquilo. Tá à vontade aqui. Tá em casa. Tá em casa. E aí eu vou dizer para vocês, o coach em si, ele não é uma caixa de ferramentas para te ajudar a passar no Enem. Não, é muito além. O coach é uma caixa de ferramentas para ter uma vida transformada e para melhor. O coach é para quem decide ter uma vida transformada. É sair do tamanho assim e ir para o tamanho assim. Não tem jeito. Aqui, ó, é desse tamanho, você vai para esse. É simples assim. Marcelo, Irmão, e o terceiro ponto? Calma. Diga. calma, calma. Eu queria acrescentar, né, a minha visão para o coach, para os alunos que eu mais vejo aqui, algumas ferramentas, né, elas fazem com que o aluno descubra em si algumas coisas que minam a aprovação dele. E isso, o coach transforma a questão do autoconhecimento, tira a questão da autossabotagem. Eu aprendi algumas ferramentas, como a roda das matérias, como, às vezes, como você fazer a própria roda da vida, né? Que quando aplicada ao aluno, a questão de fazer com que ele se sinta um desbravador da própria vida, cara, isso traz uma libertação, algo tão incrível, e que, inclusive, influencia na hora dele escolher o curso que ele quer fazer. Porque, às vezes, o aluno ele quer fazer o Enem, mas não sabe qual faculdade quer fazer. Quando se aplica as técnicas de coach, quando ele usa aquilo para estudar, para memorizar, para trabalhar o seu eu, ele começa, então, a descobrir, né, através de perguntas direcionadas, o que ele é melhor e como ele se sente melhor naqueles casos. Cara, isso é, na minha visão, uma das coisas mais incríveis que você pode dar para um aluno que está no seu primeiro ano de estudos e, assim, ele começa a descobrir o processo evolutivo e depois que ele aprende isso, a mente dele muda e, como Einstein já disse, né, uma mente que se abre ao conhecimento jamais volta ao seu estado inicial, nunca mais ele começa a ver a vida de forma diferente. Eu vou falar algo importante aqui que choca algumas pessoas. Inclusive, quem não tiver aí no meu Instagram, depois entra lá, tá? Marcelo Correa, não é Correia, não, Marcelo Correa, _Santos. Vai lá, Marcelo Correa. Amanhã, inclusive, se Deus quiser, eu estarei ministrando ali uma aula falando sobre isso daí. Sobre como encontrar a profissão da sua vida. Vai ser de manhã, às 11 horas da manhã, está ministrando uma live sobre isso. Como encontrar a profissão da vida. Vamos lá. Exatamente, rapaziada. Eu coloquei agora aí, tá? @Marcelo Correa _Santos. Por favor, já segue o Marcelão lá. Se você vê depois no YouTube ou no Facebook, vá no Instagram do Marcelo, curta, beleza? E se inscreva lá nas postagens dele, porque de verdade, esse papo pode mudar a sua vida. Sim, é sério isso, é muito sério. Marcelo, como é que eu vou descobrir a minha profissão, a profissão da minha vida? Existe uma ferramenta chamada Ikigai, não vou contar a história dessa ferramenta agora. Ikigai. E a ferramenta é baseada no seguinte: para você descobrir qual é a profissão da sua vida, você tem que perceber 4 fatores, 4 instâncias. Número 1. O que você ama fazer de tal forma que você faria entregando a sua vida? Exemplo. Eu morreria hoje pelo magistério? Não. Não morreria pelo magistério.
por dar aula de português, de redação, literatura, não. Eu morreria pelo coach? Morreria. Eu entregaria minha vida pelo coach. Isso define muito bem o que eu sou em nível de instrutor de coach. Eu sou muito mais instrutor de coach do que professor de cursos preparatórios. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que você faria ao ponto de entregar a sua vida e que faria muito bem para a sociedade? O que eu faço aqui? Eu estou instruindo pessoas. Faz muito bem para a sociedade? Faz. Terceiro ponto, o que você entregaria a sua vida? Pelo que você entregaria a sua vida? Faria muito bem pela sociedade e seria possível de te remunerar? Sim, eu sou bem remunerado no mundo do coach. Muito mais do que no magistério, do que uma profissão normal que eu vejo aí. Marcelo, pelo que você daria a sua vida, que seria muito importante para a sociedade, que você pode ganhar dinheiro e que, esse é o ponto-chave, você pode fazer em qualquer lugar. É o coach, no meu caso aqui. Eu encontrei. Eu sou muito realizado. Eu sou o cara feliz. E aí eu faço, quando eu aplico o Ikigai com algumas pessoas, eu vou entendendo o seguinte. Pessoas querem ser médicas. Por quê? Porque o pai mandou. Vai ser frustrado, não vai ser realizado. Porque dá dinheiro, não vai ser realizado. Porque eu acho que é legal, porque eu não sei o que fazer, não vai ser feliz. Veja, você tem a oportunidade de escolher 1 milhão de alternativas aí para poder chegar a uma felicidade. Não escolha a alternativa errada. Isso é muito legal porque já tira aquele mito de você tem que escolher alguma coisa que vai te dar dinheiro. Você tem que escolher alguma coisa que realmente vai te realizar. Imagine que você tivesse a oportunidade de escolher ser advogado, faxineiro ou médico. O seu sonho era de limpar casas, automóveis, jardins. Mas você tem capacidade intelectual para ser médico. Você acredita realmente que vai ser realizado? Não, não vai ser. Você vai ser realizado se você escolher de fato ser alguém que trabalha no ramo das limpezas. Se você for advogado, nesse caso, você vai ser um péssimo advogado. Você pode até ganhar muitas causas e ganhar muito dinheiro, mas lá no seu íntimo você fala assim, mas eu queria limpar. Eu sinto prazer em limpar. Isso é uma ilustração para mostrar a cada um aqui que vocês têm a capacidade de ser feliz. Porque no fundo, o que você tem medo, o medo do seu futuro, sabe por quê? Porque você não encontrou ainda o caminho da felicidade. E eu digo que a profissão trilhada, a profissão a seguir, é um passo muito importante para te aproximar da felicidade. E a felicidade existe, porque eu sou feliz. Está muito acima de dinheiro. Olha, vou contar uma situação particular. No final do ano, eu estava sem grana. E olha que eu tenho 2 empresas, hein? Eu estava sem grana, porque é uma demanda de mais de 100, 200 mil por mês, às vezes, que a gente paga. E eu fiquei sem dinheiro. Aí o Murilo falou, olha, eu tenho que ir a um evento, não sei o que, desde o começo do ano, que eu tô com o seu convite comprado aqui. Eu falei, Murilo, eu não tenho dinheiro, velho. Eu arco aqui com as coisas aqui, passo o cartão, arco não sei o que, depois tu acerta comigo. Eu fui. O fato de eu ter falado para ele que não tinha dinheiro não me tornou um cara infeliz, pelo contrário, me tornou mais feliz, porque eu tenho a clareza, a autenticidade de ser simples. E ser simples é o último grau da sofisticação, não tem jeito. Não tem jeito. Então, quando você pensar em futuro, quando você pensar
em qual matéria vai se dedicar para o Enem, qual curso você vai escolher, lembre-se, você precisa ser um cara que morreria por essa profissão, transformaria o mundo através dessa profissão, receberia dinheiro por isso e pode fazer isso em qualquer lugar. Exemplo, eu estou na minha casa aqui, estou aplicando coach, mas eu poderia aplicar o coach para o mendigo que fica aqui em frente, passa em frente, eu dou comida para ele, aplico coach também. Então eu aplico coach em qualquer lugar. Professor de geografia, ainda mais agora com o advento da internet e desse mundo digital, se você tiver a vontade, a dedicação de ajudar alguém, automaticamente você precisa se entregar e entender que você tem que e pode fazer isso em qualquer lugar. Por quê? Seja qual for a sua profissão, ela só vai te dar prazer de verdade se tiver a ver com servir ao próximo. Meu prazer aqui está sendo em servi-los e servi-los muito bem. Porque isso me faz diferencial. É isso que me faz realmente ter brilho nos olhos. É olhar para alguém e falar, se alguém fala assim, poxa, ó, um dia você falou isso e foi significativo. Um dia a sua presença, a sua fala, o seu olhar me transformou para melhor nesse sentido aqui. Então isso é a minha realização. Entende? Então a sua profissão ela tem que ter congruência. Congruência com o quê? Com a missão para a qual você foi chamado na vida. E não foi outra missão, senão servir bem e ajudar o próximo. Fala aí, Murilão. Irmão, excelente, excelente. O pessoal aqui no grupo aqui do WhatsApp tá desesperado. Qual é a terceira coisa, caramba? Qual é a terceira parada? Já tá anotado aqui. Pô, tudo bem. Eu A primeira foi ter a disciplina, segunda, humildade, a terceira já vai. A terceira já vai. Rapaziada, agradecer a todo mundo que tá participando aí. Pô, o pessoal tá bem enganjado aí. Marcelão é o cara mesmo, é o brabo. Pô, se você não segue, caramba, ele, pelo amor de Deus, eu pedido meu aqui, pessoal, tá bom? Se você tá nessa live, se você vai ver essa live depois, segue o Marcelo, caramba, Marcelo Correia, Head Trainer Terra Coach, o dono do curso Domínio, porra, pode seguir também lá o curso Domínio, caraca, que é parceiro nosso, grande irmão, parceiro. Esse cara aí sabe o que tá falando, beleza? E ele vai soltar, então, a esperada terceira coisa. Vai lá. Terceiro ponto. Dedicação. Não tem jeito. O quanto você se dedica realmente de 0 a 10, de 0 a 10, a aprender uma determinada matéria. Inglês. Peraí, você é disciplinado, humilde e dedicado. Você vai aprender. Disciplina, humildade e dedicação. Disciplina, humildade e dedicação. De novo, ó, disciplina, humildade e dedicação. Por que isso daí? Porque a disciplina vai te obrigar a ser organizado. A humildade vai te obrigar a ser esforçado. E a dedicação vai te obrigar a ser realmente mais do que esforçado, mas perseverante. Quanto mais você se dedica, mais perseverante você se torna. Quanto mais disciplinado você é, mais organizado você se torna. Quanto mais humilde você é, mais lutador por superar obstáculos você se torna. Não tem jeito. Olha aqui, ó, disciplina, humildade e dedicação. Disciplina, humildade e dedicação. É o DHD. DHD. Método para aprender qualquer matéria. DHD. Disciplina, humildade, dedicação. Disciplina, humildade e dedicação. Tudo isso alinhado a um propósito, a um objetivo claro e bem definido. Você chega a qualquer lugar.
Foi? Que isso, irmão? Segura aí na cadeira que, pô, DHD, peguei a visão, levei DHD. pra É o vida. método DHD. São Isso 3 aí, pontos elementares. inclusive, eu sei que tu é o cara dos mnemônicos aí. Pô, Sim, essa parada do mnemônico funciona muito, né, cara? Isso é uma coisa que, inclusive, o coach ajuda muito, né? Essa questão sim. da retenção, criação de memórias de longo prazo, né? Então, cara, como é que é aquela mesmo do Boca do Inferno, do Gregório de Matos? Que eu lembro, não adianta. Ah, barroco bolado, né? Quando eu tô É, ministrando aula de literatura, eu falo barroco, barraco bolado, BBB. tem Barroco, mais barraco coisa. bolado. Tem, Tem, tem. Tem lá tem também os o. pseudônimos, no Cara, arcadismo. Tem muita coisa, literatura, né? muita Tem coisa que é gramática, o pica, real, irmão. sanapéve, preposição, interjeição, conjunção, advérbio, substantivo, artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo, pica, sanapéve. E tem muita coisa. Cara, Tem... é uma parada assim que não adianta, irmão. É bizu, tá? Se o É cara falar que bizu. não é bizu, é É mentira. instrução. Então, é o seguinte, não, com certeza. Agora, a diferença, se você vai aplicar o seu DHD, é que vai fazer você ser aprovado ou não. Se você vai Sim, pegar esse porque o meu é um, o Marcelo é outro, o teu é outro. Se a sim. sua disciplina, a sua habilidade, a sua dedicação serão proporcionais à prova que você quer passar, é contigo. Dica minha aqui, escreve isso na parede, beleza? Pega o seu quarto, a geladeira, onde você vê mais, coloca lá essas palavras, para que essas Ó, palavras se tornem importante, ação. hein? Importante. Que você, se você faça a visualização daquele objetivo, e aí você começa a pensar como alguém que já alcançou aquele objetivo. Se você quer ser um sargento, pense já como fala, como se veste, como se porta um sargento. Quer ser oficial, como fala o oficial, como se porta o oficial. Sim. Quer ser, né, um vestibulando que vai passar numa faculdade de medicina, pensa já como vai ser a rotina do médico, como ele vai se portar, como será a vida dele. Então, tome posse desses objetivos, porque a mudança está dentro de você. Ninguém vai acreditar naquilo que você não acredita. Então, se você não crer que você é capaz, ninguém vai acreditar nisso, cara. Você precisa entender esse processo e aplicar essas técnicas, beleza? Se você quiser saber um pouquinho mais de coach, tá? A gente tem um SFEC, o Instituto Formador de Coach, que Eu fica em estou Caxias. aproveitando agora para mudar o nome. Eu estou mudando o nome da empresa para Develop, que vai ser desenvolver. Então, por conta da Beleza. Então, quarentena, assim, Develop, desenvolvimento. eu já ia dar tocar a bola para você fazer o gol, né? Então vamos lá agora. Toquei a bola, vai lá. O Develop é uma empresa que surgirá a partir da quarentena, agora depois da quarentena. Eu já vinha com uma empresa de coach desde 2015, mas quando eu falo em coach fica muito restrito. No Instituto Formador de Coaching, SFEC, eu estou mudando para Develop. Por quê? Develop, desenvolver, desenvolvimento, fica muito mais amplo. E aí me habilita também a trabalhar, como eu estou mexendo aqui agora, com mentoria, com processo de aconselhamento, conselheire, outros métodos além do coach. Então vai ser Develop. Participa lá do meu Instagram, que aí você vai tendo contato com informações sobre essa empresa e outras situações também. Mas, se for para nível de concurso público, por favor, peço para que se envolva com super concurso. Hoje eu estou aqui só como coach e head trainer, não como representante do curso domínio. Eu peço, por favor, que você seja fiel e siga o Murilo, porque o Murilo é o cara do concurso, de verdade. Queria ter Vamos a que vamos, disposição que irmão. esse cara tem. Eu não tenho. Eu já tive, não tenho mais. É mesmo, cara. Eu sou devagar, cara. Eu não sou acelerado, não. Não. Não, não. Essa parte fica para você do concurso. Tranquilinho, né? Tranquilinho. Tranquilinho. É isso aí, cara. Assim, antes que eu esqueça, né? Um beijo aí pra Jennifer, um beijo no Marcelinho. A Fernanda já te mandou Maravilha. um beijo também. Que são as Ah, mandou pessoas outra, Fernanda. que fazem com Sim, que isso aconteça. Porque sem elas, a gente não verdade. consegue.
Hoje, por exemplo, a Jennifer fez um bolo de fubá. Vê como é que eu tô disposto aqui, ó. Bolo de fubá com copão de café. Eu lembrei de você que gosta de café, né? É isso aí, pô. Direto aqui, ó. Eu não fico sem. Eu tô bebendo hoje aqui no copinho de plástico. Mas é fato. Maravilha. Hoje, no final do treinamento, tem que ter sempre café, né? E assim, pessoal, você que tá comigo agora aqui, até no final, prestando atenção nessa live, tem uma galera que tá entrando, tem uma galera que tá saindo, porque eu sei que tem trabalhos, né? Mas você que vai ver essa live em outro momento, de verdade, faça da sua aprovação um objetivo de vida, tá legal? Porque você precisa manter a sua família, manter os seus objetivos e, cara, mantra, beleza? DHD, coloca isso na tua vida. Disciplina, humildade e dedicação. Exatamente. E aí você vai ter noção, tá? Eu quero que você, do lado do DHD, você coloque assim, onde você quer estar, beleza? Palpável, tá? Seja palpável, seja específico. Aonde você quer estar daqui a 5 anos? Aonde, beleza? Você quer estar daqui a 10 anos? Faça metas, crie metas, beleza? Se você não tiver metas que sejam palpáveis, que sejam temporais, que sejam atingíveis, mensuráveis, específicas, você, smart, né? Você não consegue, smart, senão você não consegue chegar lá, tá? Como é que você vai saber se você está evoluindo, se você está indo bem ou se você está indo mal? Você precisa de uma régua, e a régua é o objetivo, tá legal? Que você precisa traçar para a sua vida. A sua régua é diferente da minha, que é diferente do Marcelo. Você precisa ter a sua régua pessoal para que amanhã você seja melhor do que você era ontem, tá? Você precisa ser melhor. Você não compete. Eu queria falar muito isso aqui para a galera dos vestibulandos, tá? Às vezes você está vendo o Enem aí, o ERJ, é muito concorrido, mas você não compete, tá? Olha, você não compete com aquela galerona toda que se inscreveu na prova. Você compete com você mesmo, tá? Nessa pandemia, se você não está estudando, se você está na marcha lenta, devagar, quero te dizer um negócio. Se a prova fosse amanhã, se a prova acontecer daqui a 15 dias, você está preparado? Tu está esperando, ô combatente, a prova voltar a ser marcada para você começar a estudar? Você está perdendo para você mesmo. Você tem que ser melhor do que você mesmo. Tem gente que está tendo muito tempo e nesse muito tempo em casa está vendo Netflix, só vê YouTube, só vê outras coisas e não está estudando. Produza. Você é um ser, beleza? Que tem que deixar uma marca nesse mundo. A sua marca não vai vir de o cara que viu todas as séries da Netflix. O cara que viu todos os vídeos do YouTube. Não vai ser. A diferença que você vai fazer na vida das pessoas é que vai mostrar quem você é na sua sociedade. Eu falo muito isso aqui porque eu estou falando aqui de Saracuruna, eu estou falando aqui de Campos Elíseos, Primavera, Santa Cruz da Serra. Não é centro da cidade, pessoal. Eu estou falando aqui de uma área onde pessoas não têm, muitas vezes, a condição de se deslocar para o centro de Caxias. E mesmo assim, a gente faz com que seja viável ela estudar, com que ela tenha a vontade de ser aprovada, de alcançar os resultados. E eu quero que você que está vendo essa live, que vai ver depois, que você imagine que a sua aprovação ela vai causar um marco, né? O efeito borboleta, ela vai causar um marco na sociedade, no mundo muito grande. Então, se não for por você, que seja pela sua família, que seja pela sociedade, seja aprovado, estude, faça o melhor. A gente, assim, não aguenta mais pessoas medíocres, tá bom? Seja foda, seja um cara incrível, que as pessoas vão olhar assim, caraca, meu irmão, esse cara aí, pô, esse merece meu respeito. Na média, assim, só para passar, já tem um monte. Seja, assim, incrível, incrível. Isso não vai ser possível se você não tiver, beleza? Disciplina, habilidade e dedicação. Beleza? Marcelão. Disciplina, humildade e dedicação. Humildade, com certeza, humildade. Me empolguei aqui. E, cara, eu queria que você deixasse uma palavra, tá acabando já, faltam 30 segundos só, para quem quer passar nessa quarentena. O que o cara tem que fazer? Tem que se descobrir, tem que se conhecer, tem que realmente entender que se você não descobrir qual é o seu propósito de vida, você vai passar pela vida sem viver. Então, descubra-se, conheça-se e tenha uma vida realmente com propósito.
Tamo Seja uma junto! pessoa com propósito.